O ser humano é um ser inacabado. Estão de acordo? O ser humano é um ser inacabado. Está sempre em construção. Num primeiro momento, isso parece muito fácil falar, mas um dia eu estava falando, eram 1000 professores, um auditório enorme. Aí uma professora levantou a mão e falou assim: professor, eu discordo. Aí eu falei, o que você discorda? Ela falou: discordo que o ser humano é inacabado. Ela falou assim: o ser humano foi criado por Deus, assim, está pronto e acabou. O ser humano está pronto. Aí eu respirei e falei assim: assim fica bom para a senhora? Ela falou: fica. Falei, tá bom, vamos em frente, né? Porque às vezes tem uma construção cristalizada dentro das pessoas e você tem que saber como lidar. E crenças que vêm do caminho da religião são muito difíceis de serem movidas por causa da convicção revestida de um poder, que é o poder religioso. Então, se eu construo uma ideia e atribuo essa ideia a uma divindade, fica muito mais difícil, né? Porque eu tenho a legitimação dessa ideia por uma divindade, por um conceito religioso, etc. Por isso, muita falta de paz, muita guerra, muita violência é decorrente, inclusive, até da religião, das religiões. Não é verdade? Às vezes, o jeito de compreender a religião, a pessoa fica violenta. Quando eu estava lá sentado, eu falei assim: nossa, fico sonhando um dia estar conosco aqui, dialogando, a monja Cohen, né? Essa mulher que tem uma habilidade para falar, para escrever, né? Já estive com ela em outros eventos, em outros lugares, e assim, para a gente ampliar bem a nossa conversa, nosso debate, né? Porque o ser humano é esse ser inacabado, está em construção contínua. Isso para mim me fascina e me dá muita esperança. Vejo que há saídas, nós vamos caminhar, né? Segundo aspecto antropológico, é ver o ser humano como um ser conflituado. Nós somos de natureza conflituosa. Não para assim, isso não existe. A não ser que se tome alguns remédios, né? O Prozac, antigamente o Prozac, né? Eu estava todo feliz, né? Nós somos de natureza conflituosa. E essa natureza conflituosa, nós temos que estar em contato com ela, né? Acessar essa natureza continuamente, né? Essa natureza conflituosa que nós temos. As maiores confusões com a sexualidade, a natureza é sexuada, não tem jeito de você fugir. É da natureza do humano tomar decisões. Até tomar decisão de não tomar decisão é uma decisão, né? Então não tem jeito. Você está envolvido nessa natureza conflituosa o tempo todo, inclusive. Todo. Tem momentos, são grandes questões, momentos, questões menores, mas são decisões que nós temos que tomar o tempo todo, né? Esse ser inacabado, conflituoso, né? Tem essa natureza conflituosa continuamente, né? Sempre tendo que dar essa atenção. Eu queria que jogasse um slide, sim, que eu trouxe dessa. Então, olhem bem. O que está na ponta do iceberg? Raciocínios, mas o quê? Percepções e pensamentos. A gente confia tanto nisso, não confia? Coitado do Descartes, René Descartes. Penso, logo existo. Né? E a gente pensa e é puxado o tapete da gente, né? Porque não basta só pensar, né? O Freud diz: onde você não pensa é que você existe. Por isso que nós queremos tanto construir a paz e tomamos tantas decisões totalmente contrárias ao que a gente quer, né? E tem uma natureza que é mais profunda. O que tem por baixo aqui, no fundo do mar, do iceberg? Memórias, fantasias, lembranças, desejos, recalcamentos, pulsões inatas, medos, pulsões agressivas, né? Então, a natureza é esse todo, né? E nós temos que nos conhecer. Por isso que o bom manejo da agressividade
né? Vai nos ajudar muito a construir a paz. A paz precisa de muita agressividade. O Gandhi, né? Ele precisou de muita agressividade para ter aquela força para enfrentar o domínio inglês ali em cima da Índia, né? Então, como que nós podemos acessar aqui, né? Buscar, né? Aqui embaixo. A monja Cohen, quando teve aquele rompimento da barragem lá de Mariana, ela escreveu um artigo que ela disse assim, essa barragem me faz lembrar o nosso interior. Se nós deixarmos as coisas, né, os impulsos, né, as pulsões agressivas, irem de qualquer maneira, vai fazer mais estrago do que essa barragem de Mariana, né? E é assim, né? Seria um contato com toda essa realidade. Eu acessar as minhas pulsões, meus medos, né, meus desejos, né? Como é confusa uma pessoa que não tem clareza dos seus desejos. Porque ela vai fazer um caminho sempre de estar com a vida toda confusa e confundindo outros. Então, forma uma rede, normalmente, de confusão, né? Então, a importância de nós acessarmos ao todo, continuamente, né? Continuamente. Não é uma coisa que a gente acessou e pronto. Agora acessei, agora eu sei quem eu sou. Não, é um processo contínuo, né, para a vida toda. Mais um só. Né? Mais dois, mas o outro não vai ser muito comentado. Então, está aí. Para permitir chegar, né, todo esse mundo interno aí, as coisas vão chegando, mas vamos ter que enfrentar algumas censuras internas, alguma defesa interna, né? Tem defesas, mas ficamos aí, né? Por isso que quando você estava falando assim do sofrimento de muitos professores, eu acredito que a gente tem que canalizar um pouco esse caminho do sofrimento. Senão a gente pode entrar numa coisa muito masoquista também, sabe? Ficar numa queixa, num sofrimento. Tem que trazer a carga, colocar força, expressar, falar o que nós queremos, porque ninguém vai nos dar nada, não. A gente tem que conquistar. E conquistar com organizações. E não é individualmente. A gente precisa ter um processo contínuo, né, de organização, de professores, de outros grupos, né, que vai ser um vulcão. Então você falou assim, a bomba não vai estourar, né? Já está estourada, né? Nós temos uma coisa vulcânica acontecendo de muita agressividade e a gente só julga os outros quando a gente não se conhece. Porque a violência que a gente vê outros praticando, a gente é capaz de praticar também. A gente só não pratica porque aí a gente tem que colocar uma perspectiva coletiva, uma perspectiva onde nós vamos fazer um caminho bom, um caminho construtivo. Mas essa energia que nós temos dentro de nós, ela pode fazer um caminho de São Francisco de Assis, que é o padroeiro da ecologia, né, de toda a força que Francisco despertou na humanidade, ou um caminho do Hitler. Vai depender muito como nós estamos manejando. Por isso que eu gosto muito quando a gente se reúne, conversa, dialoga, porque isso vai nos dando força. E tem um professor, Fabiola conhece dos escritos dele, o Paulo Albertini, lá da USP, que ele fala assim, a potência não está isolada no indivíduo, mas a potência está nas relações. Quando eu vinculo com outros, vou formando uma rede de vinculação, aí nós ficamos muito mais potentes, né? E tem até músicas, né, que falam disso também, etc. Então, essa perspectiva para mim é muito importante, né, nós termos essa base antropológica. E o terceiro e último ponto, além de um ser inacabado, conflituado, é um ser profundamente incerto. Não tenho certeza de nada. Entendeu? Alguém fala assim, mas padre, mas é a fé. A fé não é certeza, né? Diz a carta lá aos Hebreus que a fé é você acreditar no que você não está vendo. Então, nós sonharmos, nós enxergarmos, né? Essa capacidade de enxergar longe, né?
nós temos o Heidegger, que ele vai falar assim, não, nós temos uma certeza, a morte. E ele trabalha a angústia da morte de uma forma muito profunda, né? Mas que certeza nós temos, né? Esse ser incerto, esse ser continuamente em construção, né? Então, acho que a construção da paz, a cultura de paz, ela é possível porque nós podemos colocá-la como objetivo e estarmos juntos dialogando e construindo isso, né? Muito importante. Então, a princípio, isso que eu gostaria de colocar e dizer ainda num último ponto, quando eu estava meditando, é o seguinte: a gente precisa de muito contato. Eu estava lembrando de um historiador, que é o Harari, esse que está bastante lido aí, né? As 21 lições para o século XXI, que ele fala assim, pessoas sem contato com seus corpos se tornam pessoas desorientadas. Então, a gente precisa estar em contato consigo, né? Contato com a realidade. A realidade primeira que nós temos é o corpo humano, né? Então, a importância da gente estar em contato, sentindo a vida, sentindo essa presença do outro. Então, contato consigo, contato com o outro, contato com o meio ambiente, o contato com o cosmos, né? Contato com Deus, né? Das diversas maneiras que as culturas apresentam a questão de Deus. Então, a importância de lidar com as diferenças todas. Então, muito obrigado pela palavra, e agora que vem a coisa boa, que é o diálogo, né? Nós fomos convidados para um diálogo.